We'll do the first part, so we have 3 presentations, very quick, and they know I'll be very strict with the timing. And then we will do the session of questions and answers in Portuguese. So for those who don't understand Portuguese, you have 20 minutes to learn quickly. We're going to talk about tourism, but the good tourism. The tourism that is a force for good. So we're not going to talk about the big problems of tourism. We're going to talk about effective actions and effective projects that help tourists being a better one. So we will have a new destination in Lisbon that many of you still don't know, and the impact in the community. We're going to have a tourism that takes you all across the country, so in a more sustainable way and showing the best of Portugal. And a good tourism with Voz that shows you places of Lisbon, especially of Lisbon, but also of Portugal, that most of us don't know and have never been, in a different way also. So, I'm going to hand it out to them right now. I'm going to start, I don't know with whom. Who? Do you have the mic? Já tens o microfone? Não. Ninguém tem. Vamos usar este. Então passa a ti. Pode ser? So, we'll start with Mario. He has between 5 to 7 minutes, and then we'll have a few questions. They told us we had to stick to the time, right? Okay, we'll have as much time as you want. It's a new thing. So, Mario, thank you so much for being there. Okay, well, thank you, Luis, for inviting me. And I will be speaking about Zambujal neighborhood, which is a public housing neighborhood in Lisbon. Let's see if... So, probably you don't know where this neighborhood is, so I have a map. So, a little bit outside the city center, in Alfragide, Freguesia, parish, close to the Agência Portuguesa do Ambiente, the Environment National Agency. It's a public housing that was built in the 70s. A lot of Portuguese people who were living in really poor conditions, they were coming to this neighborhood. And the fact that the neighborhood started to receive people and developing, and we had some struggles. I don't live there, but I do volunteer work there for 20 years now. And the past 15 years have been really nice, so people start to know how to live together. And this is the original project of the neighborhood and how the city developed around. So the green part is the public housing project. And then what we are trying to do is to promote the local restaurants, all the business that we have there, so people know that we can eat and maybe meet new people when we go there. We also have a cycle path, and we want to promote walkings to visit the neighborhood. And of course, the third main goal is to use street art to promote the global goals of the United Nations. And the global goals are 17. And so we will have 17 murals, artistic murals. And we will use the 17 development goals to walk through the neighborhood. And of course, we had to do some research, and we found that in Italy, in Turin, they have a similar project, but it's not so similar. So they have the street art part, but not the social part that engage the community. And so this is the website of that project in Italy. And we also discovered that in Denmark, they just finished this project, 17 walls in Aarhus. So there is a chance, so if we can grab that chance to connect the 3 cities, Amadora in Portugal, Turin in Italy, and Aarhus in Denmark, so we can work together. And then there is a really inspiring project that Luis and I, we have been there, in Catacombe di Napoli.
And this project is so inspiring because they found some frescoes inside Catacumba, and they start to organize guided tours. So the local youth are the guided tours, and they are they have the numbers. They are counting how many visitors in 2021, more than 1,800. 80,000, and last year 70 teenagers from this neighborhood in Naples, which is a difficult neighborhood, are working full-time as a tour guide, and the neighborhood is changing in a positive way. So we took that experience to our project, and this is the logo, and I want to talk about the logo because Zambujal 360, and you see the square. The square is the concept of the logo because is from the square that all the letters are made, but also as a metaphor of if each square represents one person, and all of us, we are equals but different. And so different color schemes, different minds, different. But if we know how, if we find a way to live together, this can be really a beautiful world. So the logo has some animations like this one regarding the water. So we should not waste water, right? And so what we are doing is to make this neighborhood in Zambujal the place to visit if you want to know more about the global goals of the United Nations. Because if you Google, where can I go to know more about the 17 goals? The Google will answer at this moment. The first answer will be go to New York, to the United Nations headquarters, right? So it's not so handy. So we need to find a solution more close by. So Zambujal is the place to visit, and how you will learn about the 17 goals. You will learn with street art. So far we have 10 paintings, and this is related with eradicate poverty, which is not so straightforward. We don't understand why this picture is related with eradicate poverty. So if you want to know how, you have to book a visit to the Zambujal neighborhoods, and you will have a guide tour. But let me show you more. So zero hunger, health quality, education quality, gender equality. This is related with water, with a lot of different artists, male, female. And this is the last one we did with, oops, sorry. No, I didn't. I've done. Oh, sorry. Time is out, but I have not done. Oh, no, sorry. Okay. There's something happening behind the scenes. Okay, yeah, I'm here. I wanted to show you this video. Let's see if... Exactly. So this is a time-lapse of an artist who did a painting about the partnerships for the goals. And he did, the story is really beautiful with Batu Cadeiras from Cape Verde, and the guy who runs a workshop related with sewing the tissues and fabrics. And the hands are the key. We do the partnerships with our hands, but also if we evaluate the culture, the different culture that we see just in front of us. Instead of trying to force the others to do what we do, we need to evaluate what the others are doing. Yeah, and I think that's it. Thank you. Thank you, Mario. It's an amazing project. It's a new destination in Lisbon.
It's a way to take people from the city center to different parts of the city to understand what is the life in a neighborhood like this. And it's also a way for the neighborhood to grow because it's supporting local communities, new shops. For each sustainable goal, there are specific projects, and we'll talk a little bit more about it, but you needed to have the idea of what it was. So I'm gonna pass now to Filipa. You're next. Hello, good morning. You can stand, yes. No, I just want this. You can stand. Thank you. You're welcome. So I'm Filipa. Really nice to be here. Thank you, Luís, for the invitation. Thank you for the organization of Extreme Hangout Cascais. It's really an honor. And today I will introduce you Portugal Manual. Manual in English. At that time I didn't realize it's about a manual of a car. But then when I start to receive the, the notifications of Google News, I just realized manual, it's like a manual. Here it's about handmade, the new artisans, the new craftsmanships in Portugal. And I start this in 2018 when I live in Brazil, because when you live abroad, you start to feeling this word called saudade. So we start missing the place and we start to value what we have, and we don't notice till the moment you are living abroad. So we are a network for new Portuguese artisans. And we want to introduce these new people who are starting to work with their hands and to show that today it's something really sexy. And we want to put us in the same line of the speech of tourism of Portugal, because at that time we are already really known because of our beaches, because of our surf, because of our golf, but no one talks about our craftsmanship. And because we have this old story about a dictatorship, so the crafts are still connecting with that time. So at that point I want to show that the things are different. So I start to map from Brazil these new projects. They are improving craftsmanships in Portugal. And I start to discover a lot of people. Some of them, they are not that new, because when I talk about new craftsmanship, you always think about some people really young, but sometimes you just have some people who just move their careers, that want to change. All of these projects are in Oporto, but I will speak you a bit more later. So today, after 5 years, we are more than 90 associated brands. We work with ceramics, textiles, wood, jewelry, leather, a lot of crafts. And we have more than 20 partners, services providers and strategic partners. What we do, we work offline and online. Offline, we do international exhibitions, like a collective, so we share the costs, because sometimes we are talking about projects based in 1 or 2 persons. So, like a collective, we can make this happen, but if you are alone, it's more difficult. Then we work also with events, and we have our shop in a partnership with a Vida Portuguesa called Deposit, near Intendente. So you have 420 square meters of traditional and contemporary crafts. Then we work online. We have a website, we are really strong in social media, we have a podcast, and we are content producers. And other part of the job, it's our back office. We support all of these entrepreneurs. So we help them, giving them consultorship, giving them master classes. How do I put a correct price in my product? How do I make a social media strategy? How can I speak in a stage? So a lot of things that they need in a daily basis. And then we focus in creative tourism. So Portugal Manual, we have a website, it's an open portfolio. So if you want to look
or if you want to know and to search Portuguese brands, you can go there and you have all of them in direct contact, so you can contact them directly. Then in 2020, 22, I can't remember, we just launched this project with the partnership with Visit Portugal called Curated Cultural Experiences. Well, maybe we will speak this, but this is a starter. We want to help tourism to solve the problems that tourism bring. So it's quite tricky, but it's the only way that I can tell you. So in the first phase, we mapped 23 projects in Portugal, continental and islands. And another time we have all the people and then direct contacts. You can book a visit to their workshops, and you can also see the interest points nearby. We use social media to promote them. We have our Spotify experiences with podcasts and playlists, because this is all about connecting awareness about this people work. Because one of the difficulties is, how do I justify the price of my product? Because Portugal, we don't have this much money to put in the pieces or in a bag. So this is when you put everyone involved in the story about the person, it's easier in the end, you present the price of your work. This is some of our work in international exhibitions. We do tailor-made events, so we organize workshops to put all the people talking about this new craftsmanship. This is our shop. We do master classes, as I told you. I will be a bit quickly. And this is the part that I like most. So we are content producers. We want to tell you about the stories. And we want to work with a lot of partners who want to tell those stories. Then we give consulting for these entrepreneurs, but also for what's the name? Companies who look for us, like, oh, I will have a hotel and I just want Portuguese brands. Oh, I will have an event and I want a market just with Portuguese brands. So they contact us to support them to find these people. And last year we launched with our partner Passo Futuro a volunteer program, because there's a lot of people who always write us telling, oh, I want to collaborate, I want to do something with you, I can do this, I can do that. And we are a really small company. We are a really, really small company. So for me, it's really hard to have an internship because I live abroad. So, but then we start to thinking about, well, these new craftsmanships, they are already online, so they are easy to find. But how about traditional ones? Because the thing, it's about the traditional. And you have all of these speeches about, oh, the craftsman is dying. So he's dying since the 30s, and we are already in 2024. Okay, Luís. So where is Portugal Manual? We have a need, we share, and then we have a solution, and we are there. But are we talking about tourism when we talk about Portugal Manual? Manuel? Do you like it? Yes, we are. We are talking about creative tourism, cultural tourism, sustainable tourism, educational tourism, and luxury tourism. So this is all about tourism, but because I don't have time, I will talk about this later. Yes, you will. Thank you. And we are committed to this also, not just you. Okay? So thank you. Just... Obrigado, Filipa. She tackles the three items that we always say for more sustainable tourism. She takes people from the city centers across the country. She makes them know and make awareness on what's authentic about Portugal. And third, she makes them spend money, especially on local communities. So she's an expert on this, but we'll talk a little bit more about that. And now we'll have Voss
Vos, your turn. Thank you. You're welcome. Hello, good afternoon. I'm from Belgium and I've been living in Portugal for a while now. And I'm a storyteller. I find, research and share stories through written text, spoken word and performance. And I believe really in the power of stories. Stories can unite people across time and generations. They can make us feel like one big family, but stories can also be very harmful, of course. It's going a bit too fast, but well. So in short, actually, I think we have a big responsibility when we tell stories, also in tourism. And one of the stories that I made was this book, To Die for Portugal, of which you see now pictures. I think Portugal is a country so old, so inspiring, so beautiful, so pure, that is really to die for. And my idea is, well, inclusive tourism or better tourism doesn't leave out the story of the people who don't have a voice, who are local communities, small minorities, people who are not in power. Because just like in history and in politics, also in the story of tourism, often, maybe I should stop for a while. Can you stop the thingy? Also in tourism, just like in politics and in history, it's the powerful and the winners who write the story. And it's important that we who work in tourism, that we make a more complete image actually of what is a place, what is a people, what is a culture. So include also the voices of those who are not normally heard. People who are in social neighborhoods, minorities like from the former colonies of Portugal, people whose voices are not heard, like for instance women. I'm also a city guide and I have a tour. One of the tours is called the Superwoman Tour, with the idea that if you want to have an impact in the past in Portugal and in many other countries, of course, including mine, and today, even if you want to have an impact as a woman, you have to have superpowers. You have to be a superwoman. And so, apart from all kind of other tours that I organize through Lisbon, the Superwoman Tour takes you to places that are where certain women, be it queens, rebels, poets, artists, fish vendors, fado singers, where they had an impact connected with the story of women. And so those women's stories are usually not in the general history books or in the tourist guides, but they have lived or they are still alive and they had an impact. And so it's important to give them a voice. That I do with my tours, but I also do it with this book. The tourism in Portugal is not only about the Douro Valley, not only about Porto and Lisbon, not only about Comporta, it's about many places where maybe nobody comes. This is now a picture of Casa da Música in Porto, so this is well known, but actually the book is a mix of all kinds of pictures taken everywhere around the country, in all kinds of situations. And so the idea is that I encourage people and inspire them to go and discover the country for themselves and see that there is, like, for instance, this is a scene from up in the north. It's like a shepherd dog. You can feel that Portugal is a country with beautiful nature. There is still some freedom that we can only dream of in many other countries. It's going back in time in a way also. There is this connection with the harmony with nature. Yeah, and there are many other pictures, like this is Nazaré. You can't see it very well, but there is a lady there, this one, who is dressed in the traditional outfit, aprons. She's wearing several aprons, and now it's folklore, of course. But the thing is that back in the days when the fishermen went out to the ocean to go and fishing, many of them didn't return. And so the ladies, the mothers and the wives, they were awaiting their return, sometimes in vain. Also the word saudade, that is, you can't explain what it is actually, but it also comes from there actually, waiting for your husband or your son or whatever, not maybe to return. And so this is a story that also talks about the resilience of ordinary people actually, how to deal with big dramas and make the best of it actually. And so this is all in the book. So it's not only about beaches, it's not only about cities, it's also about daily life, minority groups, places where people won't go. And this book doesn't take you by the hand, it encourages you to go and discover for yourself. This said, I should check if I
didn't forget anything. This is like a Benfica. So the official religion of Portugal is football. I understood. It's all covered. Yeah, yeah, voila. And it's also there. Let me just check. If you have something, we have time on the questions. Yes, well, my point of view is better tourism, because that is what we are talking about. It's not about the perfect postcard. It's not about glorious history. It's not about hit and run, grab and go, here we are now, entertain us. It's about feeling a place, connecting with people, exchanging, being an active visitor. That's it, actually, and us in tourism, we have to make that happen, of course. Thank you, That's Vos. So, for those who do not speak Portuguese, you had 20 minutes to learn, so now we switch to Portuguese. Bom, vamos lá. Muito obrigado. A Vos falou sobre o projeto dela do To Die for Portugal, e esta é uma maneira diferente de mostrar o país, todo o país, e valorizar a cultura portuguesa também. E é uma maneira muito interessante porque é uma estrangeira que veio para Portugal e tem este olhar diferente. Portanto, muito obrigado aos três. Eu tenho aqui algumas perguntas e algum debate. Vão pensando em perguntas também, se tiverem, mandem já para cima. E vou começar pelo Mário. Mário, este projeto, uma das ideias principais do Zambujal foi nós só conseguimos mudar a vida das pessoas se levarmos as pessoas do bairro para fora e as pessoas de fora do bairro para dentro do bairro. Uma coisa que parece fechada, portanto, é criar argumentos, neste caso através da arte. Há muito mais por detrás deste projeto. Há uma galeria subterrânea que vai ter arte dentro da galeria. Há uma série de mulheres que estão a aprender a cozer e a fazer costura para ter, acho eu, a sua própria marca, várias associações dentro do bairro, enfim. Há uma série de coisas, mas depois se tu quiseres falas um bocado sobre isso. Mas qual é que foi o maior desafio em convencer as pessoas de dentro do bairro que é importante para eles abrirem-se e receber estes turistas para ver esta arte urbana, para já, mas para acolhê-los da melhor forma? Qual é que foi o maior desafio e como é que isso faz? Ok, então, vou-me levantar também. É engraçado, a pergunta é muito interessante porque a primeira reação quando nós dissemos aos moradores que queríamos fazer visitas guiadas, a primeira resposta foi: mas quem é que quer vir ao bairro de Zambujal? E mais, quem é que vai pagar um bilhete para vir ver o sítio onde nós vivemos? Portanto, aí nós percebemos que a autoestima, não é? A ideia de que as pessoas são colocadas à margem, não é? Numa periferia que ninguém quer saber delas, está muito enraizada. E quando nós começámos a fazer este projeto e começámos a levar artistas para o bairro, a pintarem, a conhecerem as histórias dos moradores, a sentirem-se valorizados porque de repente a sua história está numa parede, e quando recebemos os primeiros visitantes que pagaram bilhete, as pessoas começaram a acreditar que realmente alguma coisa do que está ali dentro tem valor. E, portanto, como é que elas ficaram convencidas? Com muito trabalho e persistência de dizer: sim, isto tem valor, a vossa vida tem valor, as vossas histórias têm valor, a vossa persistência tem valor, e não é só o que se passa fora do bairro que tem valor. Portanto, este foi um caminho muito importante. Os artistas também desempenharam um papel muito importante, porque olhar para estas histórias e depois encontrar um modo técnico, artístico de as contar, também desempenhou um papel muito importante. Este é um aspecto, mas também é importante falar do aspecto de como é que os outros se interessaram em apostar no bairro, como é que estas entidades... Eu passei ali muito rápido o slide de quem é que apostou nisto. Isto custou dinheiro e foi preciso ir à procura de entidades que financiassem, e eu diria que o mais difícil foi também as entidades acreditarem que o que estávamos a fazer estava bem feito, era rigoroso e que estava mesmo a transformar por dentro um bairro. E isso também deu muito trabalho, porque ideias há muitas e pô-las em prática com a comunidade é o mais difícil, porque os projetos de arte urbana são sempre muito de fora para dentro e nós queríamos fazer um de dentro para fora, e isso foi difícil, mas conseguimos e está a acontecer. Muito bem, obrigado. O Mário está agora, enfim, estão a treinar ou a formar um conjunto de jovens do bairro para serem os guias turísticos do bairro. O valor recomendado do cada bilhete é 5 euros, mas quem quiser dar 5 vezes mais também pode dar, porque o dinheiro vai para a associação e é reinvestido dentro do bairro. Filipa, a curadoria
do Portugal manual handcraft, é a peça mais importante, eu diria, porque tu consegues fazer estes passeios pelo país através da cultura e através das manualidades. Mas é preciso convencer os turistas de que isto é importante. Qual é que é o maior desafio? Como é que tu fazes isto? Bom, eu acho que aqui, tal como o Mário, há um primeiro desafio que é relativamente à autoestima dos próprios, não é? Então, primeiro, há esse empowerment dos novos artesãos, dos novos artistas, assim como há também das comunidades locais, para lhes mostrar que eles realmente são bons e qual é que é o diferencial que estas pessoas têm para entregar a estes turistas. Nós temos tido desafios grandes para chegar a estes mercados. Aqui vemos como algumas oportunidades a parceria com o Turismo de Portugal. Queremos aprofundar as parcerias com as regiões de turismo, porque no fundo estamos todos a falar a mesma língua, estamos todos a falar da mesma coisa e sentimos que é muito importante para conseguirmos chegar, porque eu não consigo, enquanto Portugal Manual, e fazer um evento que o Turismo de Portugal faz a uma região turística. Então é muito importante fazer esta aproximação, fazer esta parceria para conseguirmos chegar a esses públicos. Depois há outros approaches também um pouco mais convencionais, através dos marketings digitais, de fazer estas campanhas, de fazer estas identificações de quais os mercados que têm mais interesse, porque estamos a falar de um produto de nicho, porque quando nós falamos de turismo de luxo, ninguém vem para Lisboa para ir à Dior ou à Chanel. Não é isso que um turista vem procurar em Portugal ou em Lisboa ou no Porto. Então, mas nós somos um turismo de luxo. O que é o novo luxo? Eu tenho um artigo que escrevi que é o novo luxo é feito à mão e eu acredito verdadeiramente nisto, porque é muito mais cheio de sentido se eu estou à espera que um projeto pequeno vá e faça uma mala à medida para mim. Eu sei quem é que está por trás, eu sei que ao comprar aquela mala estou a contribuir diretamente para aquele negócio. Portanto, também estamos a falar de economia de partilha. E quanto mais nós conseguimos contar estas histórias e quanto mais a mais pessoas as conseguirmos fazer chegar, mais isso depois vai ter, agora estou a pensar em inglês, mais isso vai repercutir em quem nos visita. Portanto, como é que nos fazemos mostrar? E no fundo é tudo sobre as parcerias. Eu acho que isso em Portugal já estamos a melhorar, mas ainda somos um bocadinho fechados sobre as parcerias. Queremos sempre nós todos a fazer tudo sozinhos, mas acho que é um bocadinho por aí. Muito bem, muito obrigado. Voss, eu acho que a Voss tem um vídeo, enquanto a Voss vai falando, se puderem pôr o vídeo sem som, está ótimo. E depois o Mário também tem um e já vamos ver. Voss, tu organizas passeios e o Superwoman é um dos passeios que tu organizas em Lisboa e fora de Lisboa. Como é que se convencem as empresas do setor do turismo que isto é importante? Como é que se convencem os hotéis, os recepcionistas? Porque eles são a maneira mais simples de chegar até aos turistas. Como é que isto se faz? É difícil? Vou tentar responder em português. É possível que eu vou fazer quiseres, uma mistura. Responde em inglês. Então, os hotéis, cada hotel quer que a experiência do guest é ótimo no hotel. E tento de dizer ao hotel que é uma extra que eles podem dar ao cliente, porque não tem ninguém, os concierges têm muito trabalho, então é impossível de que eu dependo delas, of course. I'm going to speak in English. It's too difficult. I'm sorry. So the hotels, they see the added value of offering their clients, their guests, something extra through a fabulous tour that brings them to places that they don't know yet, actually. But there's no guest that arrives in a hotel and tells them, like, hey, I would like to do a tour that focuses on women or only urban art, or there are few. Because the guests, when they arrive, they have prepared or they have something in their head that is usually the touristic cliché. They want to see Belém, they want to see Sintra, they want to see certain places. So you have to work through the hotels and the concierges, for instance, and the tour operators to make them convince actually their clients that there is more to Portugal and Lisbon than they assume. So that is a challenge, of course. Mm-hmm. Yeah. But it's also a challenge. Agora vou voltar para o português. Mas é também um desafio para nós, que muitas vezes vamos a destinos turísticos e só nos preocupamos em tirar a fotografia ou picar o ponto e se calhar há muito mais por detrás hoje, em qualquer destino turístico, há estas experiências. E o Extreme Hangout é sobre mudar o comportamento dos destinos, mas também nossos.
E isto é um belíssimo exemplo de como às vezes em destinos, neste caso Lisboa, existe este tipo de oferta e nós não os procuramos. Portanto, faz parte também do nosso papel em sermos melhores turistas, não é só ser o melhor turismo, é melhores turistas. O Mário acho que tem um vídeo, obrigado Vosso. O Mário acho que tem um vídeo, enquanto o Mário vai responder à minha segunda pergunta, por favor façam perguntas, se tiverem, levantem o braço. Vamos ver o vídeo que o Mário trouxe também. Mário, o Zambojal e muitos destes projetos que nós vemos aqui precisam de fundos. E tu conseguiste 18 marcas, 17 marcas portuguesas que apoiam estes murais e que têm impacto direto na vida das pessoas. Como é que isto se faz? Qual é que é o maior desafio? Pode ser sem som, porque a música é bonita, mas pronto. Como é que isto se faz? Qual é que é a dificuldade? Porque isto precisa de fundos e, obviamente, o objetivo é que seja sustentável, que as visitas paguem a operação regular do percurso e das atividades, mas como é que se cativam marcas para fazer isto? E tu tens marcas ali desde a Fundação Auchan, a Fundação Oriente, a Luso-Americana para o Desenvolvimento, etc. Mas muitas vezes alguns dos ODS que estariam associados a marcas que são marcas automáticas, e eu só me lembro dos oceanos, e todos nós pensamos em alguém ligado aos oceanos em Portugal que apoiaria este projeto, não apoiou. Portanto, até nisto é uma roleta, não é? Como é que tu fazes isto? Ok, então, o vídeo que nós estamos a ver é de uma ação de uma empresa que fez um dia no bairro, fez a visita, almoçou no bairro, portanto promoveu o comércio local e pintou uma escadaria, portanto ajudou o bairro a melhorar uma parte. Esta pergunta foi o nosso cavalo de batalha. Porquê? Porque nós, enquanto ONGD, tínhamos concorrido antes a fundos, portanto o normal é nós submetemos um projeto, alguém lê o projeto e decide, sim, vale a pena apostar e entregar esta quantia de dinheiro ou não. E nós já tínhamos feito isso muitas vezes e nunca tivemos sucesso. Nunca, ou não escrevemos bem, ou não sei. E então o que é que decidimos? Nós acreditamos tanto neste projeto que nós não vamos sofrer mais com esta metodologia de submeter candidaturas. Orçamentámos e decidimos dividir o orçamento por 17 e ir à procura de 17 entidades que financiassem cada um dos ODS. E tentámos encontrar o match perfeito entre ODS 1, erradicar a pobreza, que fundações, que empresas é que trabalham este tema em Portugal. E então esse trabalho de pesquisa levou-nos, por exemplo, ao ODS1, Santa Casa da Misericórdia, que trabalha o tema da pobreza. Batemos à porta, pedimos uma reunião, sentámos, apresentámos o projeto e fizemos com que as pessoas acreditassem no que estávamos a fazer. Foi um processo duro, tivemos 400 reuniões, mais de 400 reuniões, para ter 17 entidades a apoiar. Mas também é verdade que, quando nós damos a cara, e as pessoas leem os nossos sinais, não é, de esta pessoa está mesmo a falar a sério. Não é indiferente eu fazer voluntariado no bairro há 20 anos, não é, porque isso faz-me conseguir entrar em casa das pessoas, almoçar com elas. Quando nós fazemos uma visita, as pessoas param e cumprimentam-nos e isso é uma credibilidade que de outra maneira não se consegue ter, não é? Por exemplo, se no outro dia estavam pessoas a visitar o bairro sozinhas e não conheciam ninguém e eu pedi para elas se juntarem a nós e a visita foi logo diferente. Portanto, sim, há empresas e fundações que só entram se acreditarem mesmo, se nos conhecerem e acreditarem mesmo que isto é real e que vai mesmo transformar. Porque eu também parece-me que as fundações e as empresas estão talvez um bocadinho escaldadas, não sei, de muitos projetos que tentaram apoiar e que depois aquilo não correu bem ou porque as pessoas não conseguiram levar à frente. Portanto, conseguir essa credibilidade foi o mais importante, mas depois de 400 reuniões... E atenção, as pessoas podem achar que é preciso 1 milhão de euros para pintar uma fachada. E numa época em que se patrocinam clubes de futebol, festivais com milhares... E eu nem quero saber quanto é que se gasta numa coisa destas. Cada fachada destas custava o quê? 12.500 euros. 12.500 euros. Portanto, é uma comparação, enfim, é dinheiro, mas obviamente estas marcas gastam muito mais em coisas que se calhar chegam a mais pessoas, mas não têm um impacto no lado de cá. Portanto, é isso. Sim. Temos perguntas?
Eu conheci o seu trabalho indo na Amadora tomar uma sopa de cação numa quarta-feira numa tasca. Se eu não me engano, era o painel do Luiz Prazeres, pode ser? Luiz Carlos Prazeres, o guitarrista. Carlos Paredes, peço desculpa pelo meu erro. E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre como o impacto cultural coloca um bairro, teoricamente, que não está no cenário, como foco da arte urbana, mas principalmente como isso impactou a economia local. Acho que é importante trazer essa ponte. Muito bem, muito obrigado. Então, por acaso, a pergunta é interessante em dois aspectos. O Conselho da Amadora também tem um festival de arte urbana e o painel, a pintura do Carlos Paredes, está noutra zona. E é interessante porquê? Porque é que a pergunta é interessante nesse sentido? Porque o bairro de Zambojal pertence à Amadora, mas está muito esquecido. E o Festival de Arte Urbana da Amadora nunca olhou para o bairro de Zambojal como um sítio a receber arte urbana. E quando nós o quisemos fazer, a diretora do Festival de Arte Urbana ficou um bocadinho reticente. Mas pronto, depois a Câmara apoiou também e tem sido um apoio importante. Agora, o impacto que este projeto tem na economia local é uma preocupação de base. Ou seja, nós sabemos de início que a arte urbana é um chamariz para dois aspectos. Primeiro, ensinar sobre os 17 ODS. Eu trouxe aqui um livrinho que posso deixar cá. Porque, por exemplo, quando nós pensamos no ODS 1, erradicar a pobreza, como é que isto se faz, não é? Como é que erradicamos a pobreza? E as Nações Unidas também sabem disso, que é difícil. E então criaram 10 ações para cada ODS e publicaram num livrinho que se chama 170 ações diárias, que nos ajudam a perceber, ok, no meu dia-a-dia, no meu concreto, o que é que eu posso fazer para erradicar a pobreza ou erradicar a fome, por aí fora. Uma das coisas que eles recomendam é organizar debates e encontros como nós estamos aqui. Portanto, já estamos a contribuir para os 17 ODS ao fazer isso. Portanto, promover a educação sobre os 17 ODS era um primeiro objetivo. O outro é promover o comércio local. Quando nós recebemos um grupo, nós convidamos sempre a almoçar no bairro, nos restaurantes do bairro. E há aqui pessoas que estão na plateia, e aqui também, neste lado, que já almoçaram no bairro e acho que tiveram uma boa experiência. Pronto. E há empresas, por exemplo, que querem fazer uma ação mais profunda e, por exemplo, ir comer em casa das pessoas, numa refeição feita por uma senhora cabo-verdiana que faz cachupa. E isto é abrir o bairro ao mundo e promover às pessoas um contacto. Eu diria que é mais do que uma experiência turística, porque é um aproximar de relação. De repente, uma senhora cabo-verdiana que fala um português com sotaque, que me recebe em casa, eu estou a quebrar barreiras culturais e ideias também pré-concebidas sobre as diferenças do outro. Não é? Aquela coisa a terra do outro e a minha terra, nós temos que cada vez mais perceber que esta é a nossa terra, temos que saber viver juntos. E, portanto, acho que estou aqui a ocupar muito espaço, mas a promoção do comércio local é muito forte também nos guias. Portanto, o bilhete que as pessoas pagam faz com que um jovem possa ter emprego, possa receber um ordenado e, em vez de pensar, que infelicidade de eu ter crescido num bairro social, que pense, este bairro está a criar uma oportunidade de trabalho. E mais, eu estou a educar para um tema dos ODS que muita gente não conhece e estou a ser um embaixador das Nações Unidas, portanto é mesmo dar a volta por completo. Obrigado. Só para vos dar uma ideia, isto são 170, mas há uma que diz, quando fores a uma festa de aniversário, pergunta se podes doar o valor do presente a alguma instituição de beneficência. É simples. Bom, Filipa, já estamos na última ronda, porque senão expulsam-nos. Faz-me sempre a coisa, não é? Sim. Tudo bem. Filipa, qual é que é o futuro do Portugal Manual? O que é que o Portugal Manual precisa para crescer mais e para convencer mais turistas de que isto é importante? Nós temos que conseguir falar com esses turistas, não é? Porque acho que depois de convencer, acho que o projeto fala por si, acho que os 90 projetos que nós abraçamos também falam por si. A nossa dificuldade é como é que os damos a conhecer. Então, é uma coisa que trabalhamos sempre muito, são as parcerias. Queremos crescer também para a criação de produto relativamente a turismo, porque nós fazemos a produção de conteúdo e o que começou a acontecer é que as pessoas chegavam ao pé de nós a querer comprar esse produto e nós não temos esse produto desenvolvido e não temos em Portugal ainda quem o desenvolva.
E isto é muito ao encontro do que o Mário estava a dizer, porque nós quando visitamos um lugar, e também é esse o tipo de turismo que nós queremos atrair para Portugal, que não é do turista que só quer ir ver a Torre de Belém, nós queremos do viajante. E nós também quando viajamos, eu imagino que a maioria das pessoas que aqui estão, nós queremos ir onde os locals vão, não é? Quem são os locals? Onde é que eles vão comer? Onde é que está a melhor cachupa? Onde é que está a melhor sopa de cação? Onde é que está aquele ateliê daquela ceramista? E o que nós queremos na Portugal Manual é onde é que estão, mostrar onde é que estão essas coisas e pôr estas pessoas, pôr estes novos agentes como o centro dessa comunicação. Então passa muito por aqui. Como é que capacitamos estes empreendedores que são joalheiros, que trabalham o vidro, que trabalham o têxtil, como é que os capacitamos a criar um produto turístico sem que isso choque com os seus princípios e com o seu trabalho, não é? Porque as pessoas dizem, então, mas eu não venho para aqui para receber turistas, eu quero é estar a fazer joias. Mas quando eu perceber que se eu comunicar o meu trabalho diretamente a um possível comprador, e quando ele vai ao meu ateliê, a probabilidade de comprar a minha peça é muito maior e ele vai conseguir valorizar essa peça. Portanto, esse é o nosso desafio, é como é que chegamos a mais pessoas, como é que chegamos a novos mercados. Muito bem. Voss, para acabar, os teus turistas gostam, quando tu os levas à Cova da Moura ou à Quinta do Mocho, o que é que os surpreende mais? Alguma coisa que queiras partilhar connosco? Muito, eles gostam muito. In general, people have a certain image of Lisbon, of Portugal, and they can't imagine that those other realities also exist. For instance, Cova de Vapor, this self-built village, originally by fishermen, poor fishermen. Now it's stone houses. People, they think they are in a different continent, actually. And they are also amazed by the do-it-yourself mentality of people, that they can't imagine, actually, that this is part of Portugal, that this is part of Lisbon. And they're often amazed, and in a positive way, actually, how this can happen, this can exist. But I wanted also to tell something else, actually, about the Portuguese themselves. Many of them, they don't understand the richness of the country, actually. There is a falta de orgulho, in a way. When you start to travel through Portugal and you arrive in a little village and you ask people, like, what is there to see that is really interesting? Ah, não sei, temos uma igreja aqui na esquina, and you go to the igreja, and it's like 15th century igreja, beautiful, and then you ask them, like, and are there people who are interesting? Ah, talvez a Maria, see, because she makes baskets, and Maria happens to be like the third generation of basket makers. She makes a delicate art, incredible. And so the people of the village, they think, okay, it's nada especial, they're so used to it, you know? So the Portuguese, other than other nationalities, actually, your neighbors, they are with much more orgulho, or the French, or even the Belgians. We're like, hey, did you see? This is part of our culture. This is look, you have to see this, etc. And the Portuguese barely do that, actually. So it's maybe also time that tourism looks at the locals and tells them, like, hey, see what you have, the richness you have in your country, in your culture, your gastronomy, everything, the people, humanity. So there is also a field there to explore, I think. It doesn't answer your question, but well, I found it important. Does, and thank you for pointing it out. It wouldn't be good for us to point it out as three Portuguese, but you can do it. Thank you. Bom, muito obrigado por assistirem. Acho que isto são três exemplos, são três belíssimos exemplos de como é que se pode ter um turismo melhor, tanto do lado do destino como do lado da procura e principalmente do nosso lado enquanto turistas. Mas principalmente para mim foi um orgulho enorme mostrar-vos que são três pessoas que eu considero grandes amigos que estão a fazer muito por mudar o destino de Portugal. Muito obrigado. Obrigado.